Meus amigos, com bom ar, boa noite, nós falamos na última aula sobre a permanência do instinto, a universalidade específica, a igualdade do fim, classificamos os instintos, teve algumas bengalas, falamos sobre o instinto e técnicas instintivas, sobre a origem do instinto, colocamos teoria biológica, a teoria dos animais-máquinas, a teoria intelectualista e a teoria evolucionista. Nós já constatamos que as tendências adquiridas ou inclinações derivam das necessidades secundárias do ser vivo. Dependem elas, nas suas manifestações, do estímulo de um fato de conhecimento sensível ou intelectual. Daí a distinção das inclinações sensíveis, orientadas para os bens sensíveis, e as inclinações intelectuais próprias do homem, que têm por objeto os bens não sensíveis e se exercem pela vontade. Poderemos então definir as inclinações como as tendências apoiadas na natureza para produzir certos atos. E qual é a natureza das inclinações? Nós vamos estudar aqui as inclinações humanas em si mesmas e nas suas relações com os instintos. Inicialmente falaremos do instinto e inteligência. É raro que os instintos se manifestem em estado puro na espécie humana após a idade da primeira infância. É raro, mas acontece. No adulto, eles não mais significam do que orientações gerais ou quadros de atividade. Então, a experiência, os hábitos, as coações sociais, sobretudo o ato da inteligência, não cessam de exercer sua ação para refrear, desviar, canalizar ou modificar o ato dos instintos. O homem, por isso, ganha bastante em variedade e multiplicidade de inclinações, mas perde muito em segurança mecânica. Porém, o lucro é certo, uma vez que as habilidades precisas e seguras, mas estritamente limitadas do instinto, a inteligência humana substitui uma habilidade universal. Vamos falar sobre o instinto e vontade. O homem possui o poder de suspender o efeito do impulso instintivo por um ato inibidor de sua vontade refletida. O ato instintivo, submetido a um juízo de valor, não tem, normalmente, o caráter explosivo que marca o exercício do instinto entregue a seu próprio capricho. É só observar uma reação de um animal, ela é muito rápida, ela não tem nada que a cerceie, nada que a bloqueie, ela acontece, é uma explosão. Normalmente, no homem, no adulto, isso não deveria ocorrer. Daí se segue que no homem a tendência se desprende de alguma forma do ato, contrariamente ao que acontece no animal. Ela pode permanecer potencial ou virtual. Vamos falar sobre as tendências especificamente humanas. Atenção a isso. O homem tem inclinações específicas ligadas à sua natureza intelectual e moral. Definem-se normalmente como o amor da verdade, do bem e do belo. Então, as consequências disso aqui são importantes. O amor da verdade, do bem e do belo. Registrem isso. É impossível enumerar todas as inclinações complexas que derivam das tendências instintivas do homem para descobrir a verdade,
para realizar o bem por sua vida moral e a beleza pelas obras de arte. Estas inclinações têm sua raiz comum na razão, de que são aspectos diversos, inatos e universais, assim como a própria razão. Na última aula, nos últimos comentários, nós sugerimos a hipótese de um instinto religioso. Será que ele existe? Eu até perguntei a vocês, e vocês não me deram retorno. Vocês se distraíram, claro, não deram retorno. Mas vamos falar sobre isso agora. A universalidade do fato religioso no tempo e no espaço não autoriza a fazer dele produto de um instinto especial. Porque da forma que se coloca algumas coisas, você fala, caramba, todos os seres vão chegar instintivamente à religiosidade. A religião natural resulta do exercício de todas as nossas inclinações ou necessidades racionais. Inclinação à verdade, que incita a procurar a explicação de todas as coisas num Deus Criador, Pai e Providência da humanidade. Inclinação ao bem e ao belo nos leva a descobrir em Deus a fonte primeira e o exemplar perfeito da bondade e da beleza, o princípio de toda a justiça, o juiz das consciências e o supremo desejável. Devido àqueles três fatores é que chegamos a isso. Vamos falar um pouquinho sobre as inclinações sociais. São a forma no homem do instinto gregário e podem ser reduzidas a três tendências fundamentais: a simpatia, a imitação e o jogo. Nós já falamos várias vezes sobre estes itens, mas agora vamos sintetizar isso aqui. A simpatia, ela se divide. Nós temos a simpatia passiva e temos a simpatia ativa. Não é empatia e não se confunde com antipatia. Estamos vendo só a simpatia. A simpatia passiva é a capacidade de sentir com os seus semelhantes, de participar de seus sentimentos e suas emoções. Nos animais, ela se manifesta por uma espécie de contágio emocional. Por exemplo, quando o pânico se apodera do rebanho. A agressividade, a torcida de um time de futebol. Brincadeira. No homem, a simpatia passiva exerce um papel importante, às vezes sob a forma espontânea. A visão das lágrimas é por vezes suficiente para fazer que nos venham lágrimas nos olhos. Você vê um filho chorando, uma pessoa que você ama, pode acontecer. E sob a forma deliberada, quando ela é um produto da atividade moral pela qual queremos participar das alegrias e tristezas do próximo. Acontece até de querer participar das tristezas, um velório, alguém sentindo muita dor, que você quer compartilhar. A simpatia ativa designa um conjunto de atitudes de benevolência, que tem por fim proteger, ajudar, socorrer ou aliviar o próximo. É muito próxima da amizade. E suas causas imediatas podem residir ou na simpatia passiva ou nos motivos racionais, como caridade, filantropia, solidariedade, mais uma série. E vamos falar sobre a imitação, que é
algo exclusivamente humano. É claro que os cavalos, por exemplo, tomados de pânico pelo relinchar apavorado de um congênere da tropa, não imitam a este, mas sofrem o contágio do pavor. Isso acontece com as formigas, acontece com os lobos, com as hienas e por aí vai. Com os torcedores. A imitação é uma cópia e não uma reação automática. Mas não parece que se possa fazer dela um verdadeiro instinto. É mais uma inclinação extremamente complexa, cujas manifestações se prendem, antes de mais nada, ao instinto social. Simpatia, admiração, submissão ou prestígio e outros mais. E falando agora sobre o jogo, define-se o jogo como uma atividade gratuita, quer dizer, uma atividade que não visa produzir uma obra, mas ao puro desdobramento da atividade. Também já falamos várias vezes sobre isso. Você pode fazer um movimento pelo movimento ou um movimento para alguma coisa. Joga-se por jogar. O jogo encontra seu fim em si mesmo. Pode-se fazer dele um instinto propriamente dito? Não parece. O jogo parece ser antes uma atividade pré-formadora ou supletiva das tendências instintivas. A menina brinca de boneca ou de casa. O menino brinca de soldado. Era desse jeito, né? Mas mesmo que mude isso, que inverta, é instintivo. De fato, a atividade do jogo segue exatamente a evolução dos instintos e parece ser uma inclinação que deriva do conjunto dos instintos a um tempo nas suas manifestações e no seu desenvolvimento. Para pensar, MMA é um jogo? Boxe é um jogo? O treinamento de karatê é um jogo? O nosso treinamento específico é um jogo? E temos a redução das inclinações. Temos que falar sobre isso, isso é importante para nós também. Podem-se reduzir os instintos e as inclinações do homem à unidade? Muitos filósofos, especialmente La Rochefoucauld, Hobbes e Freud, assim pensaram. E o primeiro que nos interessa aqui é a redução ao egoísmo. Alguns aí vão gostar muito, eu também. Segundo François de La Rochefoucauld, as virtudes se perdem no interesse, como os rios no mar. Tudo em nós procede do amor próprio, quer dizer, do amor de si mesmo e de todas as coisas para si. Hobbes expõe o mesmo ponto de vista. Para ele, a sociedade nasceu de um contrato, destinado a pôr fim ao estado de guerra primitivo, no qual o homem era um lobo para o homem. Continua sendo, né? A sociedade não seria mais do que uma invenção disfarçada do egoísmo. Se, pouco a pouco, as práticas do altruísmo adquiriram um valor autônomo, não é menos verdade que tudo deriva do egoísmo, que é, no fundo, o único instinto do homem. Vocês vão falar, puxa, eu concordo plenamente com isso, e eu também. Aí o pessoal paga você para fazer uma palestra e eles falam, quero que você defenda o oposto disso, tá? Salvar a situação aí que não tá legal. Bom, discussão. Toda essa tese repousa em uma concepção equívoca do interesse.
Existe um sentido em que é verdade que todas as nossas inclinações são expressões de nosso interesse. O bem é, de fato, o único fim possível de nossa atividade. Nós nada podemos amar, desejar ou perseguir, a não ser sob o aspecto do bem. Deste ponto de vista, tudo está interessado, não somente nossas tendências sensíveis, mas o próprio desinteresse, o devotamento e o sacrifício de si. Mas este interesse é, de certo, completamente diferente do interesse egoísta, uma vez que é este que nos obriga, quando o dever o exige, a sacrificar nossos gostos, nossos bens e mesmo nossa vida. Incrível, né? E temos a redução à sexualidade. Freud julga que todos os instintos do homem derivam de um instinto fundamental que não pode ser outro que o instinto sexual, como prova a força imensa e a influência que o caracteriza. Tudo no homem, diz Freud, provém da libido, da sexualidade, seja diretamente, seja indiretamente. E as potências sexuais que perderam no todo ou em parte seu uso próprio aplicam-se a outros fins pelo processo da sublimação. Quer dizer, pelo fato de que a força não empregada e recalcada no instinto sexual é utilizada para fins sem relação direta com esse instinto. Sob esse aspecto, o heroísmo, o gênio e a santidade resultariam dos impulsos recalcados da sexualidade. Fazendo uma parte aqui, isso explica muitas manifestações de sexualidade nos meios religiosos que de vez em quando vem a público. Então, isso aqui é interessante rever depois para vocês poderem explicar aos incautos. Bom, e aí? Também convence de que termina aí, o negócio realmente é assim. Mas fomos pagos para defender uma ideia oposta. E aí, como é que a gente vai poder salvar? Vamos discutir isso aí. A tese de Freud manifesta uma filosofia das mais discutíveis quando postula, sem nenhuma prova, que todas as manifestações da atividade humana não podem derivar a não ser atividade sensível. E, por consequência, que nada de natural existe no homem, além de que ele tenha de comum com os outros animais. Então, Freud nega pura e simplesmente a realidade das inclinações especificamente humanas, que nós vimos agora há pouco. Mas, mesmo reduzindo as inclinações do homem aos instintos animais, permaneceria ainda o fato de que estes não podem reduzir-se à sexualidade, uma vez que o instinto alimentar e o instinto gregário parecem especificamente distintos desta. Conclusão. A favor ou contra? Conclusão. Devemos, portanto, concluir que é impossível reduzir à unidade os instintos e as inclinações. Os instintos derivam das necessidades, e estas são múltiplas e irredutíveis. Sua unidade não pode ser senão funcional por serem feitos para o ser vivo, e devem harmonizar-se entre si para assegurar o bem individual e específico do ser vivo. No homem, a redução à unidade teria menos sentido ainda em virtude da dualidade sensível e intelectual da natureza humana. Esta dualidade implica a realidade de instintos e inclinações essencialmente diferentes. Por isso é que nós estudamos alguma coisa sobre a alma humana para entender essa dualidade, que aqui esse argumento é fundamental. A esta altura, nosso instinto e nossa inclinação
é para o descanso, pela cara de vocês. Então, paramos por aqui. Ô, pessoal, quando eu contar uma piada aí, vocês podem esboçar um sorriso, me ajuda aí. Eu vou fazer com aqueles animadores. Agora eu entendi por que a televisão tem um cara que fica lá, palmas, sorriso, né? Cara feia. Você pode tirar uma dúvida? Eu viajei um pouquinho na parte de religião e instinto. Seria como se fosse uma escolha da forma de entender a vida e Deus? Ou seria um instinto adquirido de outra vida? Como... Nesse aspecto aqui, a gente não vai entrar ainda nesse aspecto de teodiceia ou de teologia. Quando nós falamos do instinto, a gente o tempo todo estava esbarrando assim, de levinho num conceito religioso. Então, quando eu usei o termo Deus, aqui foi como síntese da ideia de religião. Então, fica aquele momento, fala, poxa vida, mas então dá a impressão realmente que existe um instinto religioso no homem. Porque todos acabam chegando a esse conceito. E o que a gente tentou mostrar para vocês é que aquelas 3 situações da beleza, da bondade, que a gente verificou agora há pouco, são esses atributos que nós buscamos, que nossa alma busca, que nos fazem ter uma noção, mas a noção não é instintiva, porque ela não parte necessariamente do sensível. Ela é realmente algo intelectual. Ele é racional. Ele é espiritual, digamos assim. Então, ele está num patamar diferenciado dos sentidos. Certo. Entendeu? Tá bem, Por quê? obrigada. Porque essas abstrações da beleza, como a gente colocou, da justiça e tudo mais, esses graus de abstração, você já saiu do instinto. Então, é aí que Freud, com as pessoas, acabam confundindo realmente. Eu podia jurar que você ia me questionar com relação à simpatia e à empatia, porque se parecem muito, né? Por favor. Já aproveita e deixa. Tá bom. É que no caso da simpatia, o que nós colocamos é que você vive com o outro. É aquele exemplo ali do cavalo, dos bichos, mata, legal. E no caso da empatia, você não precisa viver com o outro. Eu posso vivenciar alguns problemas que você tem e você nunca nem ficar sabendo disso. Só eu fico feliz ou fico triste por alguma coisa que acontece com você ou com uma outra pessoa qualquer. Então, é o vivenciar, não junto com aquela pessoa, mas por ela. Entendi. Esses conceitos todos que nós estamos vendo, eu acho que vocês estão fazendo uma ligação e vendo como é importante. Qualquer pessoa que chega na academia, você vê se ela vai treinar por instinto, por inclinação, por uma escolha intelectual. A gente percebe direitinho isso. E muitas vezes a pessoa está tão confusa que a gente percebe que antes de treinar, vamos ter que clarear um pouquinho a mente dela para ter uma noção realmente do que está acontecendo com ela. Às vezes a pessoa não tem essa percepção, está aquela ideia, entre aspas, confusa, né? Então, é uma necessidade que nós temos que ter, né? Conceitos básicos para não confundir mais ainda a cabeça do sujeito. Meus amigos, muito agradecido pela presença de vocês. Uma vida longa e saudável. Muita paciência e perseverança. Tudo de bom. Bom descanso. Bom descanso. Foi a Sumirasai. Foi a Sumirasai.